Oi, gente! Olha que coisa mais linda essa iluminação que eu fiz hoje. Tô orgulhosa. Nossa senhora, tá parecendo até profissional esse canal. Não é, né? Óbvio que não é. Mas, bom, de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando. Caraca, tá foda mesmo. Enfim, um belo dia será, vocês vão ver. E qual vai ser a história de hoje? Que eu separei pra vocês. Vamos lá. Sou babaca por cortar a conversa sobre o filho do meu colega de trabalho? Seguinte, sou homem, designer gráfico e web. Tenho 35 anos. Trabalho numa indústria de máquinas. Hoje de manhã, lá pelas 11h20, meu colega de trabalho de outro departamento, a elétrica, estava aqui usando a minha impressora da minha sala. Ele começou a conversar comigo e ele começou a falar do filho dele. Não é um assunto que me agrada muito, eu não tenho filhos, não gosto de crianças em geral, não odeio, só acho uma gracinha adorável e o assunto da hora. E acho a conversa de pai chato, querendo falar da cria o tempo todo como se fosse a coisa mais interessante do universo. Um porre! Mas deixei a máscara social, sorri, acenei concordando com as coisas que ele dizia e ouvindo, tentando ser agradável e tal. Só que aí eram 11h30, já tinha 10 minutos, né, provavelmente, do cara falando. Faltavam 10 minutos pra sair pro almoço e o cara me começa a falar dos furúnculos do filho dele, que ele levou pra espremer e... coitado dele. Escorria pus pra todo lado e não sei o que, e ele teve furúnculo até na bundinha. Ai, que tujo. Maior nojo do caralho, do lado do almoço, e o cara descrevendo em detalhes, e eu fazendo cara de nojo, e ele continuando contando alegremente. Cara, de verdade, a sua cara de nojo não deve ter feito ele pensar, tipo, nossa, caralho, o cara realmente tá com nojo, né, e tá perto da hora do almoço, vou parar. Não. Provavelmente o que passou na cabeça desse homem foi que você tava muito interessado na história. Que você tava tão entretido, mas tão envolvido, que você conseguia sentir o nojo da história que ele tava contando. Não que você devia estar, tipo, de fato com nojo, sabe? Então ele devia estar se achando o maior contador de histórias da face da Terra. Quando vi, dei um corte. Disse, porra, fulano, desculpa, mas eu não tenho o menor interesse no furúnculo do seu filho. Sério? Não é uma coisa da qual eu queria ficar sabendo, na moral. Acho que ninguém ia querer. Ele ficou me olhando com cara de bunda e disse, nossa, você não tem coração. Respondi que ele não tem noção de ficar falando disso. E que não entendo por que o sujeito, quando tem filho, acha que tem o direito de ficar impondo essas conversas pros outros, como se o mundo fosse obrigado a se interessar. Fui seco, mas não agressivo. Só pragmático, sabe? Volto do almoço e vem gente da empresa direto aqui. Já vieram uns 10. Ou me falar que o cara tá chateado, ou me zoar falando que eu sou o vilão da Disney, que eu odeio criança e umas bobagens dessas. Em geral, virei o babaca da empresa por uns dias. Fui realmente babaca? É tão ruim assim impor limites pras pessoas sobre assuntos que você não tá afim de conversar? Estão falando tanto que eu tô começando a me sentir meio culpada, mas eu realmente não fui rude quando eu falei. Eu só demonstrei meu desinteresse. Ai, fulano designer. Complicado, porque as pessoas, elas realmente acham que os assuntos da vida delas, principalmente os filhos delas, são muito interessantes para todas as pessoas. E assim, quando você não faz parte desse universo e quando você não faz questão de colocar aquela máscara social fingindo que você se interessa pelo assunto, você acaba de fato sendo o vilão da Disney. Você acaba sendo a pessoa que, é um escroto, não quer conversar, é um escroto, não faz o menor esforço para se entrosar com as pessoas, sabe? Sendo que, na verdade, tipo, eles também não estão fazendo o mínimo esforço pra entender que você não gosta daquele assunto, que você não quer discutir sobre, sabe? Então... eu não acho que você foi babaca, mas não sei o jeito como você falou com essa pessoa. Então, assim, pode ter sido babaca sim. Eu mesma sou uma pessoa que meu marido diz que eu sou muito grossa às vezes. E, na verdade, eu não estou sendo grossa, eu estou sendo uma pessoa direta. Talvez o fulaninho, ele ache que você foi escroto e do jeito como ele percebeu a situação e ele passou para as outras pessoas também vão achar que você é um grande escroto. Então, esteja preparado para ser o vilão da Disney durante um certo tempo. Vamos pros comentários. Falta info. Difícil saber, cara, sem ver como foi a conversa de vocês, sem saber a entonação que você usou e tudo mais. Tem grau de amizade ou liberdade entre vocês. É verdade, tem esse pequeno ponto também. Se não tiver muita liberdade, não tiver nenhuma amizade entre vocês, talvez uma das poucas interações que você teve com esse cara foi na grosseria de cortar ele. Então... veremos. No geral, eu ia falar que você não é o babaca, porque eu não sou muito fã de pessoas abrindo o coração, falando da vida sem intimidade ou relação de amizade. Ainda mais pra assuntos indigestos. Assim, eu acharia que você não é o babaca. Mas é igual eu falei, eu não sei como você falou, né? Aí o OP respondeu. Justo. Eu diria que somos colegas de trabalho apenas. Não somos amigos, somos pessoas que trabalham na mesma empresa. De vez em quando, nos esbarramos. Às vezes, rola uma piadinha qualquer. Mas pra ser honesto, mesmo se fosse meu grande amigo, eu ainda ia achar um porre falar do filho dele. Quem dirá dos furúnculos. Realmente.
Ó, achei legal esse comentário aqui. Uma vez eu li que o pessoal, depois que tem filho, meio que busca socializar usando a vivência de ser pai e mãe como base pra conversar. Às vezes acabam sendo sem noção ao ponto de realmente forçarem os papos bem desagradáveis, mas é porque eles não têm outro assunto. A vida da pessoa normalmente se resume a trabalhar e ser pai. Não te acho babaca, mas consigo entender porque a outra pessoa também não é capaz de enxergar que a vida do outro não se resume a criar filho. Nossa, ótimo ponto. Muito, muito, muito perspicaz essa observação, na real. Meio que assim, não é culpa da pessoa, sabe? Tipo, meio que aquele é o único assunto dela mesmo, né? Então, tipo, ela não consegue perceber que as outras pessoas, elas simplesmente ou não se interessam ou elas não fazem parte daquele universo de ser pai e mãe. Então, assim, eu fico até meio que com dó, sabe? Porque coitado desse homem. Imagina que merda, tipo, ele sendo pai, não tem como não lidar com o furúnculo. Tipo, ele vai ter que lidar com o furúnculo do filho. Então, tipo, uma das poucas oportunidades que ele tem de socializar com pessoas depois de ser pai é meio que usando os assuntos da vivência de ser pai. E isso inclui lidar com o furúnculo. Se ele não puder compartilhar isso com ninguém, vai ser uma experiência solitária, sabe? Não vai ter ninguém pra compartilhar, tipo, meio que até o nojinho, sabe? Tipo, não vai ter com quem dizer, tipo, caralho, você não acredita o que eu passei esses dias, sabe? Ai, fiquei com dó agora, depois de ler esse comentário. Aí uma moça respondeu bem aqui, ó. A gente que é pai e mãe tem agenda cheia de cuidar dos filhos. Eu não gosto desses assuntos, me esforço mesmo para assistir filmes e ler livros para poder conversar sobre outras coisas. Mas ouço pacientemente minhas amigas mães descreverem o cocô dos filhos porque é realmente o que a gente passa o dia inteiro vendo. E sinceramente, não dói ser paciente com os outros, não. Principalmente em casos esporádicos assim. Acho que perdemos essa postura com o isolamento na pandemia. Ficamos menos pacientes e sociáveis. Cara, eu não sei se foi por culpa da pandemia, não. É porque realmente tem pessoas que têm o limiar um pouquinho menor em relação a essas questões sociais, sabe? Tipo, por exemplo, a gente não sabe se o cara que fez o post, por exemplo, é autista, nível de suporte 1, né? Tá aí vivendo uma vida normal. Às vezes a própria pessoa nem sabe o diagnóstico, mas é muito difícil para aquela pessoa lidar com essas questões que socialmente são mais fáceis para as outras pessoas. Mas para quem é neurodivergente, por exemplo, tipo, é uma questão muito intensa, muito forte e muito insuportável, sabe? Você não foi babaca, porque o cara foi sem noção. Mas, cuidado no futuro. Você conhece o conceito da máscara social no ambiente de trabalho. Numa próxima, procure impor seu limite de uma forma mais educada. Por exemplo, fulano, estamos na hora do almoço, não me leva a mal, eu acho muito legal o seu cuidado paterno, você parece ser um paizão, mas esse assunto de saúde tá me deixando um pouco enjoado. Podemos não falar disso? É, assim, nossa, isso aí, inclusive, é a comunicação ideal na face da terra, né? Mas é difícil, quando a gente tá sendo dominado por emoções, é um pouquinho mais difícil ter toda essa paz. Último comentário, galera. Todo mundo é o babaca. Sim, o cara foi sem noção e inconveniente falando dos furúnculos da filha do mundo. O cara foi sem noção e inconveniente falando dos furúnculos da bunda do filho pra um colega de trabalho que não tem nada a ver com isso. Mas porra, meu amigo, você deu um corte totalmente grosso também. Existem outras formas de sair desse tipo de situação. Mandar assim olha fulano, desculpa interromper, mas logo a gente vai sair pra almoçar e esse assunto me causa um pouco de desconforto. Prefiro parar a conversa por aqui, mas melhoras pro seu filho. É igual eu falei, é o modelo de comunicação ideal, né, que a gente teria, mas é muito difícil a gente manter isso. A gente pode até ter na cabeça, mas na hora de sair, sai diferente. Ninguém, absolutamente ninguém vai levar de boa receber uma lapada seca assim. Local de trabalho é lugar de ter jogo de cintura. Se você não aprender a escolher melhor as palavras, não vai passar uma impressão muito boa pros outros, não. Não é sobre não poder estabelecer limites, mas sim aprender como fazer isso de uma forma compatível ao local onde você está. Nossa, que comentário incrível! Incrível! Realmente, é isso mesmo. Nossa, perfeito. Perfeito. Realmente. Tipo, igual eu falei, assim, ele pode até ter dificuldade de colocar essas coisas pra fora, porque, gente, o jeito como o pessoal falou aqui é muito o jeito ideal de se comunicar, mas não é um jeito fácil. Não é um jeito real como as coisas saem da boca da gente, né? Eu mesma, assim, eu sou muito direta. E por mais que eu ache que eu tô sendo uma pessoa assertiva, tem muita gente que me vê como simplesmente uma pessoa que tá sendo grossa. E eu não tô. Meu marido mesmo tem essa dificuldade, sabe? Por mais que eu tente falar por A mais B, que C aconteceu e me causou D, e aquela situação X, é muito difícil fazer o outro entender exatamente o que você tá falando. E assim, já é tão difícil fazer isso dentro da nossa própria casa, com a nossa família e com os nossos amigos, né? Imagina com um colega de trabalho, que você tem que ter muito jogo de cintura. Tipo, o ambiente de trabalho é aquele que você tá sendo observado 100% do seu tempo e julgado 100% do seu tempo também. Então, todo cuidado é pouco na hora de interagir com as pessoas, sabe? Acaba que tudo o que você vai fazer no ambiente de trabalho é muito sensível, sabe? Então, eu recomendaria ter um pouquinho mais de jogo de cintura, igual essa moça aqui falou. Quer dizer, eu acho que é uma
uma bolsa por causa do bonequinho dela. Mas esses nomes do Reddit não ajudam nada, né? Bom, gente, este foi o vídeo de hoje. Eu fiz assim só pra testar essa iluminação que eu achei que está chiquérrima. E vejo vocês na próxima. Beijinho, beijinho. Tchau!